E aí, futuro servidor, professor Arlenson aqui novamente com vocês para a gente agora acompanhar a nossa aula sobre organização administrativa, né? Ou administração direta e administração indireta. Primeiro ponto que eu tenho que falar com vocês a respeito dessa matéria. É uma matéria muito comum em concurso público, para qualquer banca de concurso, aparece com muita frequência em prova ela. É de essencial importância para o seu estudo. E o que vem a ser organização administrativa? Gente, imagine o seguinte, organização. Tudo que a gente vai fazer, primeiramente o ideal seria planejar e organizar. Então, a organização administrativa nada mais que é isso. Como que a administração se organiza para poder atender os seus fins, para poder atender o interesse público? Como é que ela se organiza? E é isso que a gente vai ver hoje. Então, venha para a nossa aula de Direito Administrativo sobre organização administrativa, né? Organização administrativa, primeiro ponto que a gente tem que saber, o que é organização administrativa, o conceito disso. Eu tenho que saber essa base, não porque cai em prova isso, eu tenho que saber essa base para me ajudar a entender e compreender melhor o conteúdo que a gente vai ver daqui para frente. Primeiro eu tenho, é o capítulo do Direito Administrativo que estuda a estrutura interna da administração pública, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem. Então aqui já tem uns conceitos importantes, ó. Eu estou estudando a estrutura interna. Internamente, ó, fecha a porta aí, não deixa ninguém entrar. Como é que a administração aqui dentro se organiza? É que nem você na sua casa. Na sua casa tem seu pai, sua mãe, seu irmão, e você vai se organizar, ó. Quem aqui vai ser responsável por lavar a louça? Quem vai ser responsável por varrer? Quem vai ser responsável por tirar a mesa? Eles estão se organizando internamente ali como família. A administração é a mesma coisa. Como é que ela se organiza? Quem é que vai fazer essa atividade? Quem vai fazer aquela outra atividade? Então, por isso que a gente tem que estudar organização administrativa. E aqui ele coloca, ó, a gente vai conhecer os órgãos e as pessoas jurídicas que a compõem. Perfeito? Mas dentro desse conteúdo, onde é que eu encontro organização administrativa na Constituição Federal? Lembra, a nossa lei máxima. Então ela tem que estar disciplinando alguma coisa sobre organização administrativa. E ela fala no artigo 37, ó, a administração pública direta e indireta. Que é isso, professor? Administração pública direta e administração pública indireta. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos continuar aqui, ó. De qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Obedecerá aos princípios, a gente já tem uma aula de princípios, se você não viu ainda você pode assistir, né? Então obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também os seguintes. E aí coloca vários incisos lá. Só que para fins da aula de organização administrativa a gente tem que ir lá no inciso 16, onde ele fala assim, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar nesse último caso definir a área de atuação de cada uma. Então aqui no inciso 19, né, a gente tem esse seguinte dispositivo. Aqui, com esses dois dispositivos constitucionais, a gente já tem os agentes, as entidades que compõem a administração pública, as entidades que fazem a organização administrativa. A gente vai ver que existe essa tal de administração direta, de administração indireta, e quem compõe a administração direta a gente vai ver que é a União, Estado, Distrito Federal e município. E quem compõe essa administração indireta? Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação pública. Perfeito? Então tudo a gente tira da nossa Constituição. Mas vamos começar agora? Vamos começar a entender o que é uma administração direta, por que tem esse nome e por que quem faz parte da administração direta são esses entes federativos? Vamos lá então. Aqui a gente tem um esqueminha para vocês compreenderem a administração direta. Queridos, existe aqui ó, uma coisa que vocês têm que conhecer. Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, vou aqui com vocês rapidinho, ó, ela trouxe várias tarefas, várias competências para o Estado. O Estado vai ser responsável
por cuidar de seguridade social, por cuidar de transporte, por cuidar de indígena, por cuidar de orçamento. Então são muitas coisas. A Constituição trouxe um monte de tarefas. É a mesma coisa que eu vou falar para você, ó, na sua casa você vai ter que cuidar de limpar a casa, lavar a louça, cuidar de filho, lavar banheiro, fazer tudo. São várias tarefas que você tem que fazer. A mesma coisa a Constituição fez. Ela criou várias tarefas. Só que ela falou o seguinte, eu sou a Constituição, eu sou um papel ali, então eu tenho que passar isso para alguém fazer. E quem é esse alguém? Esse alguém é criar empresas para realizar essa atividade. Só que quando eu crio uma empresa dentro da administração pública, eu não chamo ela de empresa. Eu chamo de entidade ou ente. Entidade ou ente. Então, quando eu falo assim, ó, a entidade tal, eu estou dizendo que é uma empresa. E o que uma empresa tem? Uma empresa tem CNPJ. CNPJ é porque ela é uma pessoa jurídica. Existem as pessoas físicas, aqui ó, eu sou físico. E existem as pessoas jurídicas. Então, pessoas jurídicas são as empresas dentro da administração pública. Mas como se chama essas empresas dentro da administração pública? Entidades. São as entidades ou os entes. Então, quando a Constituição veio com esse monte de atribuições, com esse monte de tarefas, ela teve que jogar para alguém. E aí ela fez o quê? Vamos acompanhar aqui no slide. Ela atribuiu diretamente competências. Ela atribuiu diretamente competências. A própria Constituição trouxe as competências e falou, olha, essas competências serão realizadas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então ela jogou, pô, toma o que é seu, e falou, União, suas tarefas são essas. Estados, você tem essas tarefas. Distrito Federal, você possui essas tarefas. E município, você possui essas tarefas. Lembrando que esses entes federativos não têm soberania entre eles, não existe hierarquia, eles são todos no mesmo nível. O que a Constituição fez foi pegar as atividades, pegar as tarefas, pegar as competências e dizer, ó, a União ela vai ficar responsável por competências relacionadas a assuntos nacionais. O Estado por assuntos regionais. O Distrito Federal é uma mesclagem de assuntos regionais com assuntos locais. E os municípios com assuntos locais. Então, o que eu tenho de diferente entre esses 4 entes, entes são empresas, são que cada um vai estar relacionado com tarefas que abordam a sua especialidade. Cuidar de assuntos nacionais, regionais, locais e aqui tanto os regionais como os locais. Perfeito? Então, a própria Constituição atribuiu diretamente. Se ela atribuiu diretamente, como é que eu vou conhecer esses 4 aqui juntos? Administração direta, porque receberam a competência diretamente da Constituição. Então, quando eu falo administração direta, você tem que parar e pensar, opa, a administração direta, ele está falando da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos entes federativos, também conhecido como entes políticos. São pessoas jurídicas? Tem personalidade jurídica? Balance a cabeça aí, ó. Sim, porque são empresas, só que dentro da administração pública eu não vou falar empresa, eu vou falar mais bonito, eu vou falar entidades, correto? Então aqui a gente começa a conhecer a administração direta. Elas receberam competências diretamente da Constituição. Só que é o seguinte, a administração direta, ela recebeu várias competências, mas muitas competências, eu até ficava na frente do slide aqui. Ela recebeu muita coisa para fazer. Imagine a União que tem que cuidar de assuntos nacionais. É muita coisa. Então, a União falou o seguinte, cara, é muita coisa para mim. Eu sou administração direta, lembra? Administração direta, União, Estado, Distrito Federal e município. Eu recebi muita coisa. Se você pegar, tem muita gente que adora estudar esses tópicos, né? Vai lá no artigo 21 até o 29 da Constituição que vai estar lá. Compete privativamente à União, compete exclusivamente, compete aos Estados, União e Distrito Federal concorrentemente. Aqueles artigos ali é o artigo onde a Constituição está passando competência para os entes federativos, para a administração direta. Se você pegar o artigo 22, são vários, mas vários incisos de competências, de tarefas atribuídas à União, que cuida de assuntos nacionais. Só que, gente, imagina o seguinte, você realizar um monte de tarefa é cansativo. Você não realiza a tarefa, às vezes, da melhor forma possível. Então,
lembra de um princípio que a gente estudou? Para quem não assistiu a aula de princípios ainda, volta lá para assistir, que existe um princípio da especialidade. Quanto mais especialista eu sou, mais eficiente eu vou ser, mais qualidade vai ter o meu serviço. Então, diante desse princípio da especialidade, a União olha assim e fala, pô, Constituição, artigo 22, tu me deu aí mais de 20 competências, mais de 20 tarefas para fazer. Poxa, eu só sou uma pessoa, eu só sou um ente, eu sou a União. É muita coisa. Aí a Constituição falou, calma aí então, faz o seguinte, é permitido você passar, distribuir tarefas para outras pessoas. Olha o que eu estou falando, é permitido você distribuir tarefas. Então, a União recebeu da Constituição e a União pode distribuir? Pode. A União pode distribuir, o Estado pode distribuir? Pode. O Distrito Federal pode distribuir? Pode. O município pode distribuir? Pode. Eles podem distribuir tarefas. É isso que eu estou dizendo aqui. Ó. A administração direta, ela pode distribuir competências. Só que ela pode distribuir competência interna ou externamente. Quando eu falo que é distribuição interna, ela vai distribuir para ela mesma. Ela vai se organizar internamente. Quando ela vai distribuir externa, ela vai passar para outra pessoa. Lembra que a União é uma pessoa jurídica, tem personalidade jurídica. Então, quando ela vai fazer externamente, eu estou passando competência para outra pessoa. Ela pode passar internamente? Pode. Só se organizar internamente. Perfeito? E aí existe um nomezinho, ó. Quando eu distribuo competências internamente, eu dou o nome de desconcentração. Quando eu distribuo competência externamente, eu dou o nome de descentralização. Opa, professor, esses nomezinhos eu já vi antes. Se você já viu, mas se você também nunca viu, você vai ver muito, porque adoro cobrar em prova a diferença entre descentralização e desconcentração. Então eu já sei uma das diferenças. Tanto desconcentração e como descentralização são o quê? Distribuição de competências. São distribuição de competências. Só que a desconcentração é no âmbito interno e a descentralização é no âmbito externo. Essa é uma das diferenças. Quando eu falar descentralização, externo. Quando eu falar desconcentração, distribuição interna. Mas o que acontece, professor? A desconcentração é uma distribuição de competências interna e ela cria órgãos. A descentralização é uma distribuição de competência externa e cria entidades. E o que são entidades? Empresas, pessoas jurídicas, possuem personalidade jurídica. Professor, eu não entendi ainda o que é essa personalidade jurídica. Calma que a gente vai chegar lá. No momento eu só quero que você entenda. A pessoa que possui personalidade jurídica é porque ela existe como uma empresa no papel. No papel. Então aqui eu estou passando por uma outra pessoa. Imagina o seguinte, eu estou aqui e você aí. É eu pegar uma tarefa minha e colocar para você. Tá aqui, ó. A competência de dar aula agora é sua. Pega aqui o controle. Pronto. Descentralização. Descentralização. Eu passei uma competência que era minha para você. Agora, desconcentração. Não cria pessoa jurídica, cria órgão. Órgão, imagina o seguinte. Órgão não é interno? Vai para a parte da biologia mesmo. Você tem coração, pulmão, você tem aí estômago, tem tudo dentro de você. E são o quê? Órgãos. Eles não estão em outra pessoa, eles estão dentro de você. Fazem parte da sua estrutura. Então, órgãos não têm personalidade jurídica. É você se organizando internamente para realizar a atividade. Então, se eu tenho descentralização, eu falo, ó, pega aí e faça a aula. Se eu tenho desconcentração, eu mesmo vou realizar a atividade. Só que por meio dos meus órgãos. Órgãos, gente, coloca na cabeça, é tipo filial. É tipo uma filialzinha. Entendeu? Ele está dentro da estrutura, mas foi criado para ajudar a realizar certas atividades, certas competências. Então aqui, ó, na desconcentração existe hierarquia e já na descentralização não existe hierarquia. Perfeito? Ah, professor, aqui existe hierarquia? Existe. Sabe por quê? Poxa, se não possui personalidade jurídica, se não é uma outra pessoa, ele está internamente
Eu posso mandar nele? Posso mandar nele. Agora aqui, na descentralização, não existe hierarquia. É uma outra pessoa jurídica. Eu posso mandar? Não. Então, por isso que não existe hierarquia. Para ficar fácil aí, ó. Tá em vermelho aqui. Descom, C-O, cria órgão. Descem, cria entidades. Perfeito? Espero que você não erre mais isso. Vamos fazer um resumão rapidinho? Administração direta, distribui competência interna e externa. Se distribuir a competência externa, descentralização. Interna, desconcentração. Desconcentração cria órgão. Descentralização cria entidades. Entidades possuem personalidade jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica. Descentralização não tem hierarquia. E já desconcentração existe hierarquia. Perfeito? Então respira fundo aí. Levanta na cadeira. Faz assim uma ginástica. E voltamos no próximo bloco.